O tema da mensagem de hoje é: a última palavra, ela vem de Deus. É forte, né? A última palavra, ela vem de Deus. Muitas pessoas vão olhar para você, muitas pessoas vão dizer para você que você não pode, que você não consegue. Parece palavras de otimismo, né? Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Amém? Amados, eu tive pregando anteriormente, e eu falei sobre o reinado de Ezequias. Eu falei dos tropeços que Ezequias teve, falei também primeiro dos triunfos, do que ele fez, que foi notável. Eu peço aos obreiros que tragam um copinho com água, por favor. Que eu tenho um probleminha na garganta e qualquer coisa já começa a tossir. Muito obrigado. E então eu tive falando sobre Ezequias. E Ezequias, ele foi zeloso para com a palavra de Deus, destruindo os altares dos ídolos. E também ele chegou a destruir a serpente de bronze que o pessoal cultuava até esse tempo. E então, eu falei também da falha que Ezequias teve, quando a Síria cercou a cidade. Ela estipulou um preço para ele e ele teve que dar muito ouro, muita prata, inclusive do templo do Senhor. Então, Ezequias, ele foi falho nessa questão. Ele não consultou a Deus, ele não orou ao Senhor, e ele já fez isso de imediato, sem consultar a palavra de Deus. Muito obrigado, irmã. Lembro-me também dos acréscimos que o pastor Rai colocou aqui, que o inimigo ele vai pedir uma coisinha simples para você, mas não é só, por exemplo, me dá a mão, não é só a mão, ele vai querer o corpo inteiro, né? Então, a gente vai ver isso, e dito isso, vamos ao texto. Nós vamos estar lendo bastante conteúdo. Mas eu quero mostrar 2 versículos para vocês, que eu separei, que eu quero fazer questão de mostrar isso. O primeiro está no verso de número 9, do capítulo 18, da segunda carta aos Reis. 2 Reis 18, verso 9. Lendo esse texto, com rapidez, a gente não vai se atentar aos fatos. Por isso que é bom você ler a palavra de Deus detalhadamente. Isso é fazer exegese. Isso é você fazer uma boa aplicação do texto. Verso de número 9. Diz assim: no 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanassé, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Agora vamos ler o verso de número 13. Olha, lembrando que é 9, 10, 11, 12, 13. No caso, são 3 versículos depois. O 13 diz: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Qual é a diferença nisso? Alguém percebeu? Muda-se os reis. O primeiro é Salmanassé. Nesse outro versículo que a gente leu, é o rei Senaqueribe. Poxa, parece aqui, não, mas se você olhar atentamente, você vai ver que é uma diferença de 10 anos. Primeiro vai dizer, no 4º ano do reinado do rei Ezequias. No segundo versículo, que é o 13, no 14º ano. Então,
10 anos. E por que eu estou falando isso? É que o mal, ele não descansa. O mal não descansa. E ele tem hierarquia também. Um vai morrer, mas o outro vai dar continuidade à perversidade, à maldade. Eles não vão parar de te atacar. Eles não querem o seu bem. O prazer deles é te ver na pior. E então, a gente vai ver no decorrer disso, que o rei Ezequias, ele foi um rei tirano. Ele foi um rei mau. E o que ele queria era destruir o povo de Deus, era acabar, exterminar com o povo de Deus. Então, Samaria teve que engolir a seco as afrontas do rei da Síria. Ele afrontou o povo de Deus. E agora eu quero estar lendo com vocês, do verso 19 até o verso 36. Vamos ler um pouquinho, a gente está aqui para isso, aprender de Deus, amém? Vamos lá, verso 19 do capítulo 18. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o rei da Síria, que confiança é esta que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passa de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoia, lhe trará pela mão e transpassará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confia. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, o Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Como, pois, não podes afugentar um só capitão dos menores por servos do meu senhor? Confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? Caso subi eu agora, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir, pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra aquela terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebnas e Joá, a Rabsaque, rogamos-lhe que não fales em aramaico aos teus servos, porque entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo, sobre os quais estão nas muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso meu senhor para dizer essas palavras a ti somente e ao teu senhor, e não a estes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazeis as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará.
Acaso os deuses das nações poderão livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, Haná e Ivá? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista, vieram com Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Até aqui. Então, amados, vocês viram os insultos contra o rei Ezequias? Vocês viram o insulto contra o povo que estava ouvindo nos muros? Então, a humilhação não foi somente para o rei, mas para todo o povo. Então, eles chegaram a dizer coisas terríveis, que se a tua confiança está em Deus, você está errado, porque Ele mesmo me mandou vir a ter contra vocês. Então, em outras palavras, eles estavam colocando Ezequias em xeque. Você não tem saída, você não tem escapatória, você está nas minhas mãos. E então ele acrescenta para o povo, de que eles vão comer seu próprio excremento, suas próprias fezes, e beber da sua própria urina. Então, amados, isso é um cerco. Quando os soldados cercavam as cidades, eles cortavam os alimentos, eles cortavam a bebida, a água, e então as pessoas tinham que comer os seus próprios excrementos, ou fazer canibalismo. Então, foi esse o cenário que estava aqui. Era esse cenário que a gente podia ver aqui. Aí então, eu fiz questão de separar uma pergunta que ele fez, que Rabsaque fez. Onde está a tua confiança? Ou seja, verso de número 18, ou seja, verso de número 19. O comandante de campo lhes disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que se baseia a tua confiança? E eu quero perguntar isso para você, igreja. Em que se baseia a tua confiança? A tua confiança está no teu próprio braço? A tua confiança está no teu intelecto? A tua confiança está nos teus amigos? Está no teu patrão? Está no dinheiro que você tem? Nas posses que você adquiriu? Onde está a tua confiança? É fácil servir ao Senhor sem perseguição. É fácil servir ao Senhor quando não há morte, quando não há perseguição. Imagine aqueles judeus, ou seja, imagine aqueles cristãos que estão sendo perseguidos por amor à palavra de Deus. Esses sim, eles estão morrendo por defender uma causa. Mas a pergunta é: onde está a sua confiança? Salmo 20, verso 7 vai dizer: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus Altíssimo. Nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Não seja um agente secreto de Deus. Você é cristão, irmão? De que você está falando? Você é cristão? Seja cristão onde você está. Defenda o Deus que você serve onde você está. Seja um apologeta do Deus Altíssimo, um defensor das causas do Evangelho. E aliás, quem é você no seu ambiente de trabalho? Quem é você
lá na faculdade, eles te veem como cristão? Eles veem você como aquele que vai contra os pensadores que são ateístas, aqueles que são contrários à sua fé? Eles sabem que você vai contra esses princípios? Não seja um cristão 007, não se esconda atrás de uma, como Jesus chama de hipócrita. Não seja um hipócrita. Não viva um papel que realmente não é você. E se eu te fizer uma pergunta mais certeira, qual é o tipo de música que você ouve? Qual o tipo de música que está na sua playlist? Será que tem pornografia ali? Será que tem algo que desabone a sua conduta para com Deus? Então vigie em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala, em tudo aquilo que você pensa, ou em tudo aquilo que você vê. Que o teu coração, a tua confiança, a tua mente, o teu intelecto esteja no Senhor. No que se baseia a tua confiança? Ela está baseada no Deus Altíssimo? Esteja preparado, amados, que as afrontas virão. Olha, veja o verso de número 22. Veja o que esse cara vai falar. Se vocês me disserem, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar neste altar em Jerusalém? Olha, esse camarada, esse comandante do rei da Síria, ele falou isso, mas sem conhecimento de causa. Ele achou que o nosso Deus, o Deus dos judeus, é um Deus politeísta. Poxa, Ezequias destruiu os meus altares. Mas não, Ezequias estava fazendo uma obra de Deus. Ele estava destronando os altares do inimigo, porque nós adoramos a um único Deus soberano, nós adoramos a um único Senhor, e então eles se equivocaram nessa questão, e aí onde a gente vê que há uma mentira da parte deles, quando eles falam que o Senhor nos enviou. Então, vejam que em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são loucuras, e eles não conseguem entendê-las ou compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem não é de Deus não vai entender as coisas de Deus, amado. Ezequias estava fazendo o que era correto. Aí então vem a sugestão, a sutileza do inimigo. Aí então ele sugere, vejam só, verso de número 29, assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrar vocês das minhas mãos, não deixe que Ezequias convença vocês a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não dê ouvidos a Ezequias. Olha a proposta que ele vai fazer, amados. Cada um de vocês comerá da sua própria videira. Ele fala assim, faça as pazes comigo e rendam-se, e então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água e da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra que mana leite e mel. Ele está fazendo a mesma proposta que Deus fez ao povo de Canaã, aos israelitas.
olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Então o inimigo estava oferecendo aqui para esse povo a mesma proposta que Deus deu. Então, veja que maldade. E então, qual foi a resposta do povo? O silêncio. Aí eu te pergunto, você vai aceitar os deleites do mundo? Ou você vai sofrer as consequências? Tem muita gente que ela vai olhar para o sofrimento que o pai enfrentou. Você está doido? Eu não quero viver o que a minha mãe viveu. As dores que ela passou. Eu quero é viver. Eu quero é curtir a vida. Esse negócio de ser perseguido por causa do evangelho. Eu não quero viver a tribulação que o meu pai viveu. Eu não quero viver aquilo que o pastor viveu. Quantas vezes eu vi o pastor Rai, naquela sala sair dali arrasado, com os olhos vermelhos de chorar, por causa de pessoas vis, que por meio, mostrava-se assim, ovelhas legais, mas que parecia lobos devoradores. Você acha que eu vou sofrer passar pelo mesmo sofrimento que esse pastor está passando? Você está doido? Quem sabe o rei da Síria não tem algo melhor nisso? Quem sabe ele não está falando a verdade? Amados, não prefira os manjares do mundo. Não aceite os manjares que Satanás impõe diante de você. Não fique cocheando em dois pensamentos, não hesite. Não fique vagueando em ideias. Talvez você diga assim, eu não quero sofrer, eu não quero passar por nada disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não te prometeu que ia acabar com o teu sofrimento. A missão dele foi tirar o pecado, foi eliminar o pecado, foi destruir as amarras que te prendiam. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, não das dificuldades que virão. Ele falou, no mundo tereis aflições. É um fato. Não hesite em dois pensamentos. O próprio Senhor diz lá em Apocalipse 3, verso 16, que aquele que é morno, ele está a ponto de vomitar da boca. Está prestes a vomitar da boca. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então não fique vagueando em dois pensamentos. Jó, ele mesmo sendo justo, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal, ele sofreu o que sofreu. E Jesus, sendo filho de Deus, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então quem é você? Não quer sofrer? Não quer passar aperto? Não quer passar dificuldades? Pois o mundo vai bater legal em você. Ou você aceitando os manjares que Ele te dá, ou aceitando as propostas de Deus. Ou vivendo do lado de Deus, ou vivendo no mundo, você vai sofrer da mesma forma, mas só que sofrer com Cristo é muito melhor. O fardo é muito mais leve. Eu já estou concluindo. Escolha Deus. Escolha Deus. Sabe, eu queria falar só uma coisinha acerca do rei Ezequias. Ezequias, ele tinha um time muito bom.
Os seus oficiais, quando eles trouxeram a mensagem de volta para Ezequias, eles vieram com suas roupas rasgadas, em protesto. Nós não aceitamos isso. Eles defenderam o povo. Olha, não fala em hebraico, fala em aramaico para o povo não entender. E ele falou: não, eu vim aqui para destruir todo mundo. Não foi só o rei, não foi só vocês. Eu vim aqui para acabar com todo mundo. Eu vim trazer desgraça para todo mundo. Essa foi a proposta do inimigo. E então o Isaías, ele tinha esse time que lutava com ele. E então eu quero ler com vocês os últimos versículos, que está no capítulo 19, do 1 ao 7. Diante da situação mais embaraçosa que seja, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, a sua situação, a sua resposta tem que ser no altar do Senhor. Busca a Deus em oração. O rei, ele não tinha mais força. O rei, ele não tinha uma tropa que ele poderia contar e falar assim: vai, marcha e acaba com esse rei da Síria. Ele não tinha isso. Ele não tinha porte para isso. Mas ele tinha um Deus que estava pronto a pelejar a sua batalha. Ele estava disposto a pelejar a sua batalha. Ele tinha esse Deus. Vamos ler. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Olha que gesto lindo, amados. Ele se humilhou. O rei tirou suas vestimentas reais. Ele tirou a sua polpa. Ele tirou a sua arrogância. Ele tirou o seu zelo. Ele tirou todas as vestimentas reais e se vestiu de pano de saco. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegado a hora de nascer, e não há forças para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e responderá às palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias até com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Até aqui. A resposta vem do Senhor. Não importa quem vai se levantar contra você. Não importa a batalha que você está enfrentando. Não importa o mais árduo que seja, a resposta vem do Senhor. Oh, amados, faça como fez o rei Ezequias. Tira essas vestes de arrogância. Tira essas vestes de prepotência, de achar que você é alguma coisa. Você não é nada. Nós não somos nada. Essa história, ela nos mostra duas coisas.
Primeiro, você não é nada. Quem era o rei Ezequias aqui? Ele era um rei que estava sendo humilhado. Um rei que estava, o camarada fala assim, vocês vão comer fezes, vão beber sua própria urina. Estava apontando para o rei também. Quem são vocês? Quem somos nós? Nós não somos nada. E o segundo ponto, a segunda característica, a segunda questão, é que Deus é tudo. Ele é a resposta. Está passando por situação difícil? Clama o nome do Senhor. Pede ajuda a Ele. Tira tudo isso, tira toda essa polpa, tira toda essa arrogância, tira toda essa prepotência, tira todos os seus estudos, tira todo o seu mimimi, toda a frescurice, e se derrama na presença do Senhor, que Ele vai falar, eu vou pleitear a tua batalha, o inimigo vai cair por terra, e eu quero estar orando por vocês. E eu quero fazer alguns pedidos de oração. Pastor Rai, por favor. Primeiro eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Porque eu acredito que, como disse o último versículo, que eu não cheguei a ler aqui, mas eu já li na antiga mensagem, que está lá em 2 Reis 18, 12, isso aconteceu porque os israelitas desobedeceram ao Senhor, mas violaram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem lhe obedeceram. Então, tudo isso acontece por causa da desobediência. Muitas vezes nós estamos passando por situações, e é por conta da nossa desobediência, por conta da nossa arrogância, por conta da nossa prepotência, por conta do nosso pecado. E eu quero estar orando por isso, pedindo perdão pelos nossos pecados. E eu quero estar orando também, pedindo a intervenção, a justiça de Deus, porque tem pessoas profanas, pessoas maldosas, que querem nos destruir a qualquer custo, que quer ver o nosso mal a qualquer custo. E o último, eu quero orar pela igreja perseguida, aquela que está enfrentando lutas, batalhas, em nome do Senhor. Amém? Eu queria que o pastor Rai fizesse essas orações, por favor. Pode ser, pastor? E assim eu quero concluir com essas orações, porque esse é o motivo, esse é um culto de oração, e é por isso que a gente está aqui, para que a palavra ela seja pregoada, mas que também a gente venha se rasgar na presença dEle. Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, assim como Isaías, ou melhor, o rei Ezequias, se humilhou diante do Senhor, e depois o Senhor inclusive enviou o profeta Isaías para trazer uma resposta de Deus à vida tanto do rei Ezequias, quanto a toda a nação, assim nós nos colocamos diante do Senhor agora. Senhor, como teu servo disse, papai, antes de qualquer coisa, antes do julgamento alheio, da culpa do outro, queremos entrar diante da tua presença, prescrutando o nosso coração e pedindo, em primeiro lugar, o perdão por todos os nossos erros e pecados. Como sabiamente o teu servo falou, muitas são as provações que vêm sobre nós, e não são provações pelas circunstâncias da vida, mas são provações em virtude de erros, em virtude de escolhas erradas que nós, ó Deus, muitas vezes fazemos.
E nessa hora, meu Deus, nós nos rasgamos e nos humilhamos diante da Tua presença. Ó Deus bendito, perdoa-nos, papai, e restaura a nossa sorte, assim como o Senhor restaurou a sorte de Ezequias e de todo o reino de Judá. Restaura-nos, ó meu Pai, de uma forma plena e abundante, para que também possamos Te celebrar e glorificar o Teu nome como o Teu servo, Rei Ezequias e todo Judá fizeram, Senhor, vendo a Tua mão, vendo o Teu livramento. Papai, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa cidade, tenha misericórdia dos dias em que vivemos. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessa cidade, de Ferraz de Vasconcelos. Tenha misericórdia do Alto Tietê, Senhor. Tenha misericórdia do nosso estado de São Paulo, meu Deus, que é um estado tão abençoado, mas ao mesmo tempo com tanta miséria, com tanta favela, com tanta criminalidade, ó Deus. Tenha misericórdia, papai. E não é diferente do nosso país, pelo qual o Senhor sofre tanto. Lugares onde, Senhor, a seca devasta. Tem dias, ó Deus, que nós nos ficamos perguntando por que há tantas gerações, décadas e até séculos, o problema da seca, ó Deus, continua ainda na nossa nação. Sabemos que muito disso é fruto do nosso pecado, mas também sabemos que muito disso é fruto, ó Deus, de gestões públicas que manipulam, que extorquem as pessoas e que fazem da indústria da seca, ó Deus, um meio para que apenas um grupo continue a dominar e a enriquecer. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso país, meu Pai, por lugares como o Rio de Janeiro, que é um lugar tão abençoado, mas onde, ó Deus, o crime organizado, assim como São Paulo e Minas, também tem crescido, ó Deus, grandemente. Ó Deus, muda o quadro da nossa nação, papai, de norte a sul, leste a oeste. Ó Deus, faça um milagre na nossa nação, Senhor. Acabamos de passar por dias em que muitos, ó Deus, se lançaram a uma festa pela qual nós acreditamos que o Senhor não se agrada. Ó Deus, abre os olhos, Senhor, desperta o coração dos nossos compatriotas, Senhor, e, ó Deus, muda a história do nosso país. E também, papai, queremos te pedir pela igreja perseguida no mundo, por aqueles que sofrem por pregarem o teu evangelho, por aqueles que sofrem por apenas crerem no teu nome, porque sabemos, Senhor, que sempre o cristianismo foi perseguido. E também queremos te pedir, meu Deus, por esses grupos radicais de outras religiões que têm feito atrocidades no mundo. Converte-os, Senhor, muda-os, Pai. Ó Deus, para que eles possam, ó Deus, parar com toda essa maldade. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa transformá-los e que o Senhor possa detê-los. Porque, ó Deus, quantas são as pessoas, cidades, famílias, grupos que têm sofrido em perseguições religiosas, como tem acontecido na Síria e em tantos outros países, meu Pai. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença e concluímos esse momento orando, pedindo, assim como o Senhor fez, levantando o Teu servo, o profeta Isaías, e o Senhor deu uma resposta, ó Deus, por meio do Teu servo, assim, Senhor, fale conosco, mova céu, mova terra, e, ó Deus, mostra a Tua glória no meio do Teu povo. Silencia a guerra que tem acontecido, ó Deus, na Rússia e na Ucrânia, assim como Israel e contra os grupos terroristas, assim como tem acontecido agora recentemente também no Iêmen, papai. Ó Deus, com os Houthis, assim como também o Irã. Ó Deus, tenha misericórdia de tudo que tem acontecido no mundo. Silencia, Pai, essas vidas que são maldosas, que se levantam contra outras e que querem a destruição de outras vidas, de outras famílias. Ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja atuando na nossa nação e no nosso mundo. Tenha misericórdia das nossas vidas, papai. Perdoa os nossos pecados e muda a nossa história. E silencia, ó Deus, toda obra do mal, todo principado e potestade das trevas, que eles caiam por terra e batam em retirada, e que, ó Deus, possamos ter dias de paz, dias de prosperidade, dias, ó Deus, aonde possamos, ó Deus, olhar para as pessoas e mesmo quando não concordarmos com elas, possamos respeitá-las.
ó Deus, seja na ideologia política, seja nos seus credos, seja no seu estilo de vida, mas, ó Deus, que o Senhor possa intervir nos nossos dias, que são dias tão conturbados, assim como o Senhor foi com o profeta Isaías, foi com o rei Ezequias, foi com Judá, e o Senhor silenciou o mal. Nós te pedimos, ó meu Deus, que a tua mão repreenda todo o mal e todo o levante do inferno, e que tudo o que não proceda do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Pedimos pela nossa vida, pedimos pela nossa família, pedimos pela nossa igreja e pedimos pelo nosso país e pelo nosso mundo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, viu, Fabiano? Oportuna foi essa palavra. E aqui fica uma recomendação para aqueles irmãos e irmãs que de repente não entenderam, porque foi uma leitura, eu diria, um pouco cheia de detalhes, de nomes, pessoas, acontecimentos. Releia em casa, irmão, releia. Releia, ore, releia, ore, releia, ore. Leia nessa porção aqui que está em Reis. Vá ver os outros textos que também contam sobre esses episódios, lá no livro de Crônicas. Ore mais, porque essa história ela é maravilhosa. Só para você ter uma ideia, me permita, tá, Fabiano, dar um adendo aqui. A Assíria e Senaqueribe seria mais ou menos hoje para os nossos dias os Estados Unidos, a maior potência mundial, bélica, financeira, seria mais ou menos isso. Seria como se os Estados Unidos, imaginem que fosse um Estados Unidos maldoso, inescrupuloso, assassino. Era uma nação muito perversa naquele dia, mas eles eram muito poderosos. Só para vocês terem uma ideia, eles entravam numa cidade, eles esquartejavam as pessoas, por puro gosto de esquartejar. Arrancavam braços, pernas, orelhas, narizes, e ficavam fazendo maldade. Era assim. Por isso que as outras nações temiam quando eles sitiavam. É mais ou menos como se os Estados Unidos quisessem devastar Cuba. Para se devastar Cuba não precisa de uns Estados Unidos, basta Nova York. Basta qualquer cidade americana destrói Cuba. Seria mais ou menos essa proporção. Mas imagine isso. Só que aqui nessa história há um diferencial, como nosso querido irmão pregou muito bem, nosso amado professor. Quem era Ezequias? Era um rei pequeno, uma pessoa simples. Comparado a essa nação, comparado a esse império, porque nesses dias a Síria era um império. Quem era Ezequias? Ele era o rei da tribo do sul, de Judá, de uma tribo pequenina. Só que tem um diferencial, presta atenção nisso, tem um diferencial. Qual é o diferencial? Ele era servo de Deus. Aleluias. Você tem esse diferencial na tua vida? Você tem esse diferencial na tua vida? A tua oração será ouvida. E como sabiamente o nosso irmão mencionou no seu título, a última resposta na nossa vida não vem de impérios, não vem de homens, não vem de dinheiro, não vem da nossa expertise humana, mas vem do Senhor. Amém? Confia no Senhor, faça como fez o rei Ezequias, e no tempo certo a vitória virá. Amém? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Priscila, que mesmo aí se recuperando da dengue, hoje esteve aqui conosco. Obrigado aos meus irmãos do Ministério de Louvor, Felipe, Tomé, Lucas, aos nossos irmãos da transmissão, aos nossos irmãos que estão em trabalho ali na portaria, recepção, a cada um que veio aqui hoje cultuar conosco e a cada um dos meus irmãos que também estão conosco agora nas redes sociais. Fiquei muito feliz de dar um abraço na Lu, no Samuel e no Igor. Que delícia, viu? Se sintam na vossa casa. Amém? Assim como em cada um dos meus irmãos. Amém, meus irmãos? Bom foi esse culto? Vamos orar encerrando? Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque como é maravilhoso
ler um texto bíblico como esse. Porque a tua palavra nos ensina que o Senhor contempla a nossa vida. Somos tão pequenos, papai. Como dizia o pastor Orfeu, somos pó, e ainda um pó mal cheiroso, um pó fedido, um pó falho. Mas o Senhor escolheu fazer de nós vasos, e que possamos nos tornar como vasos de honra para a glória do teu nome. Ó Deus, que o diferencial que habitava no rei Ezequias, que o diferencial que habitava no rei Ezequias e no profeta Isaías possa estar conosco o tempo todo. E que assim, papai, nós possamos ver o Senhor agir entre nós. Ver o Senhor agir na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Que a gente possa, Senhor, se rasgar diante da Tua presença e se humilhar diante da Tua presença. E que o Senhor possa fazer como o Senhor desejar com todos nós. Muito obrigado, Pai, por essa história tão maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que peleja pelo Teu povo, é aquele que luta pelo Teu povo. E, ó Deus, somos o Teu povo, somos o Teu rebanho, que confiamos em Ti agora e para sempre. Ajuda-nos, sustenta-nos, segura nas nossas mãos, e quando escorregarmos, que o Teu braço forte e poderoso nos agarre nas mãos e que o Senhor nos levante para que a gente não tropece, não escorregue. Pelo contrário, que a gente possa Te orgulhar e que possamos ser uma alegria ao Teu coração. Silencie as vozes das trevas e tudo aquilo que não vem do Senhor e continue derramando fé sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Agora eu Te peço, meu Pai, leva-nos em paz e nos dê uma noite muito abençoada e um restante de semana muito abençoado na Tua presença. É assim que eu oro, é assim que eu Te agradeço, é assim que eu Te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos diante do Senhor e eu, como ministro do Evangelho, estarei impetrando a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilha com o maior número de pessoas, não deixa de se inscrever, deixar o seu like e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Está encerrado o nosso culto, dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã, que Deus abençoe e até domingo, querendo Deus.